todos em mais essa noite, em que recebemos a todos os irmãos com o mesmo carinho aqui na Casa de Erasmo. Hoje eu trago uma parábola bastante conhecida, porém que nos traz muitos questionamentos. Porque realmente, diante dos nossos olhos de seres encarnados no século XXI, numa sociedade materialista, individualista, capitalista, nos complica um pouco a compreensão. Então, vamos lá. Como o nosso colega Alcebiades colocou, nosso irmão Alcebiades na oração, nós precisamos nos melhorar. Para isso, somos seres reencarnantes. A reencarnação existe para isso. Para que melhoremos através do trabalho que Deus nos oferece na sua vinha como trabalhadores da última hora. E a parábola nos diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo em vista que estavam outros ainda na praça sem nada a fazer, lhes disse: e de vós também, e de vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que considerar razoável. E eles para lá foram. Saiu ainda na sexta, na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem nada a trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: e de vós também, vós outros para minha vinha? E à tarde tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda. Cada um, né? E os que foram aliciados primeiro, vindo ao seu turno, creram que se lhes daria mais. Afinal, estavam trabalhando ali desde a primeira hora da jornada. Mas eles não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. A parábola está em São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. E aí, nós nos questionamos, né? Se nós olharmos com os nossos olhos de sociedade moderna, poderíamos pensar que a reclamação dos trabalhadores que chegaram primeiro é pertinente, afinal eles trabalharam mais tempo. Ficaram lá todo dia. E aqueles que trabalharam uma única hora receberam o mesmo valor? Provavelmente nos sonham como injustiça. Mas como sabemos que isso
É um ensinamento que nos veio do Mestre Jesus. A nossa razão nos diz que nós estamos equivocados na nossa interpretação. Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, pode ser difícil a nossa compreensão, porque ainda somos seres cheios de limitações, ainda não temos o desenvolvimento necessário para imaginar que, ante os olhos do Senhor, Ele espera do nosso tempo a nossa qualidade e não a quantidade que oferecemos. Então, vamos lá, juntos. E eu gostaria de aproveitar para usar aqui uma mensagem que já estava nas boas-vindas de vocês, que diz: é por meio das boas ações que o Espírito evolui. Essa parábola nos fala do nosso desenvolvimento espiritual através do nosso trabalho. Somos seres espirituais em uma experiência material. Embora muitas vezes nos comportemos como se fosse o contrário, como se fossem seres materiais numa vida espiritual. Portanto, quando nós estamos numa casa de oração, quando estudamos, quando fazemos a nossa leitura edificante, esse contato que nós temos com o divino, essa centelha divina que todos nós temos no momento em que cada um de nós, como seres espirituais, fomos criados, e que nos identifica com o Pai Criador. Hoje, cada vez que nós nos perguntamos por que o mundo está assim, ou quando nós buscamos uma resposta para os nossos problemas, que parecem tão difíceis, tão injustos, é essa conexão que nós buscamos. É o colo do Pai. É aquele abraço que nos coloca em contato com a nossa origem, a nossa criação. Portanto, estejamos sempre, através das nossas orações, em contato com o nosso ser criador, para que não desviemos do nosso caminho, para que sigamos nesse trabalho da evolução, onde devemos alcançar aquela promessa de Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, vida plena. O que é a vida plena que nós tanto queremos? É o alcance da verdadeira felicidade, de pertencimento e de realização. Nos equivocamos ainda pelo nosso pouco desenvolvimento espiritual, né? A notícia boa é que já evoluímos muito, porque nascemos, fomos criados simples e ignorantes, mas ainda temos muito que caminhar. Então, sigamos, porque nós estamos neste momento dispostos a viver plenamente? Estamos dispostos a, muito mais do que fé, confiar em Deus, confiar no divino, fazer aquela entrega de dizer: Senhor, eu confio em Ti. E se eu estou passando por essa dificuldade, por esse momento, existe aí uma resposta. Porque se Tu és justiça e bondade, esse momento que eu estou passando, que pode me parecer tão difícil, também tem um motivo justo. E se esse motivo não está nesta nossa existência presente, está certamente numa existência passada. A vida é uma só, né? Porque a morte não existe. Nós temos uma única vida, porém, várias existências. Nessas várias existências, erramos muito, nos equivocamos muito, estamos aí na tentativa de acertar, mas ainda
somos devedores. Embora às vezes nós nos comportemos como se a vida nos devesse alguma coisa. Poxa, eu não merecia isso. Sou uma pessoa boa. Por que comigo? Ah, tá. Contigo não, mas com o outro pode. O nosso irmão pode. Né? Poxa, eu sou tão bom, sou tão legal. Será que Deus me esqueceu? Não. Deus nos ama a todos por igual. Porque Ele nos criou a todos, simples e ignorantes, porém, com aquela visão de futuro que nos vê como seres angelicais, perfeitos. Aqueles que fizeram a jornada evolutiva e podem, como outros, como tantos irmãos que nós temos, né, que hoje cuidam de nós, também já passaram por aqui, também foram criados simples e ignorantes. O Mestre Jesus trabalhou para chegar a Cristo. É isso. É isso que o Pai, o dono da vinha, esse Senhor da vinha, que é Deus, espera de nós e nos chama uma e outra vez para o nosso trabalho na sua vinha. Mas Ele também acredita muito, respeita muito o nosso livre-arbítrio. O convite é feito uma e outra vez. Ele tem a eternidade para nos esperar. Mas quando é que nós estaremos prontos? Já estamos prontos? Qual a minha disposição para trabalhar nessa vinha? Qual a minha disposição como co-criador com Deus? Porque para que Ele faça a parte dele, nós temos que fazer a nossa. E qual é a nossa? Trabalhar no amor e na caridade. Fácil? Veja que há 2000 anos, há mais de 2000 anos, Jesus veio para nos ensinar isso. Amor e caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Foi só isso que Ele pediu. E há mais de 2000 anos nós estamos tentando. Conseguimos amar? Sim. Temos nossos amores, não é mesmo? Nossos familiares, nossos amigos, a nós mesmos. Evidentemente, ainda não chegamos ao nível de amor incondicional que devemos aprender, mas nós estamos aí. Estamos no exercício, estamos no aprendizado. Porém, é muito fácil amar quem a gente gosta. O trabalho está em amar aquele irmão que nos é difícil. Que pode ser um familiar, um colega de trabalho, um vizinho, enfim. Floresçamos onde Deus nos plantar. Façamos o nosso melhor. Vamos dar aquilo que nós gostaríamos de receber. Não é esse também um ensinamento? Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem? São pedidos simples, que exigem nossa dedicação diária. Ainda somos imperfeitos? Claro. E as nossas imperfeições não vão sumir da noite para o dia. Ninguém morre imperfeito para despertar no mundo espiritual anjo. Nós levamos para o mundo espiritual as nossas mesmas características daqui. Portanto, vamos fazer aqui o nosso melhor. E só podemos, através da reencarnação, saldar as nossas dívidas, porque é na carne que pagamos os problemas que na carne adquirimos, né? Aqueles que nós plantamos. E aí, como é que anda o nosso plantio? O que nós estamos plantando? Lembrem sempre que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E quantas vezes
vamos por aí, plantando coroa de Cristo, esperando colher orquídeas. Não. Existe uma lei que se chama bom, estamos falando das leis de Deus, né? Vulgarmente conhecido como a lei do retorno, né? Que se a gente dá o bem, recebe o bem. Se nós darmos o nosso pior, recebemos também. Então, já que a gente vai fazer um trabalho, vamos fazer o nosso melhor. Já que a colheita é certa, vamos nos encarregar de colher aquilo que nós gostaríamos de colher. Outra coisa que a vinha nos traz foi a simbologia da vinha. Já percebemos então que o dono da vinha é Deus que nos convida uma e outra vez para o trabalho. E a vinha? A vinha simboliza o próprio trabalho do Criador. E por que Ele nos chama para trabalhar? Porque somos seus filhos, seus herdeiros. E então devemos cuidar do nosso patrimônio, que é espiritual. Os trabalhadores somos cada um de nós, criaturas divinas destinadas à perfeição através do trabalho. Olha a mensagem que está lá no início. E o trabalho é toda e qualquer atividade que nós façamos em direção ao bem. Através das múltiplas existências, evidentemente. Então, continuemos o exercício. Vamos que somos seres milenários. Somos espíritos milenares. E já passamos por centenas e centenas de existências. Nosso progresso é gradativo e só depende de nós. Hoje, não somos mais aqueles espíritos que viveram na Idade Média, né? Ou que eram pré-históricos e que agiam por instinto. Nós já somos inteligentes, como o Alcemides falou ali no princípio, né, na oração, nós já usamos a nossa fé raciocinada. Isso nos faz responsáveis. Porque quando Jesus veio, Ele já veio nos ensinar o amor, porque já tínhamos condição de entender o que era o amor e trabalhar na nossa evolução em cima disso. Portanto, somos todos responsáveis, sim, pelos destinos da nossa vida. Pedimos a ajuda de Deus? Claro que sim. Ainda precisamos muito da espiritualidade amiga, mas nós temos responsabilidade, sim, sobre aquilo que fazemos. Desejamos a felicidade, mas o que é que nós estamos fazendo para isso? Ainda estamos muito fechados no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso orgulho? Claro, ainda estamos em construção, ainda estamos em evolução, mas precisamos despertar. Quando Jesus, que é o administrador da vinha, dá aquela uma moeda para os últimos trabalhadores e uma moeda também para os primeiros, foi porque nosso Mestre Jesus e porque o nosso Pai, Deus, interpretou que mesmo sendo os trabalhadores da última hora, mesmo trabalhando uma única hora, eles renderam tanto quanto aqueles que chegaram primeiro. Então ele não foi injusto. Ele pagou aquilo que ele acordou com a primeira turma. Os que veio depois, ele disse que pagaria o valor que se considerasse razoável. E se vocês lembram, os trabalhadores da última hora sequer
acordaram o valor. Por quê? Porque eles estavam ali e queriam mostrar o seu melhor, o seu trabalho. Por que eles chegaram na última hora e estavam lá desde o princípio, como diz ali, né? Ele perguntou, o dono da vinha, mas por que vocês estão aqui o dia todo sem trabalhar? Ele já havia percebido que eles estavam ali. Tanto que ele diz, ele afirma, por que vocês estão aqui? Na pergunta ele diz, vocês estavam aqui desde o início. Por que vocês não foram trabalhar até agora? Porque ninguém os aliciou. Foi aquele o momento do despertar. Não dá nem para dizer que eles estavam ali e eram preguiçosos. Porque se assim fosse, eles teriam ido para casa, ou não teriam aceitado o trabalho, porque iam trabalhar só uma hora. Que miséria iam receber, né? Se os outros que trabalharam o dia inteiro receberam uma moeda, imagina eles, uma horinha só. Mas mesmo assim eles foram. Porque eles tinham o bom para dar, eles tinham o seu melhor para dar, eles queriam trabalhar, eles queriam fazer parte da vinha do Senhor. E é isso, em seu tempo de qualidade, eles renderam aquilo que os primeiros trabalhadores ofereceram em quantidade. É isso que o Pai quer, a nossa qualidade. E aproveitando também a leitura do Alcebiades, o que é trabalhar na vinha do Senhor? Grandes esforços? Não, gente. Às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas de trabalho, porque nós estamos esperando, certo? Os arautos venham, né? Mostrando pra gente grandes coisas a fazer. Não. É tudo muito simples. É fazer ao outro o que a gente gostaria que nos fizesse. Uma leitura do Alcebiades, um sorriso que a gente dá na rua pode mudar a vida de alguém que se sente invisível. Ouvir sem julgar aquele familiar, aquele amigo, aquele colega de trabalho. Estar disponível a ceder a vez para alguém passar uma gentileza. Isso hoje em dia são coisas difíceis de se encontrar. Por isso as pessoas valorizam, porque estamos carentes dessa atenção. Estamos carentes de sermos respeitados nas nossas dificuldades. Queremos tanto que nos respeitem, mas nós estamos sendo fraternos, sendo caridosos com os nossos irmãos. É isso, Deus. O sorriso na rua, que a gente ofereça uma garrafa de água para um morador, para alguém. São coisas mínimas, mas elas precisam sair do coração. Os trabalhadores da primeira hora combinaram a sua jornada, eles colocaram um preço. Isso é ruim? Não, não é ruim, a gente trabalha, né? A gente precisa ser sustentado, precisa de dinheiro. Mas eles tinham um interesse particular, um interesse pessoal. Isso é a última hora, não. Não sabiam nem se receber, não foi combinado nada. Eles queriam doar, eles queriam fazer a diferença. O amor, a fraternidade. Né? Nosso livre-arbítrio, que foi um dos grandes presentes que Jesus nos deu, nos diz que nós podemos fazer o que nos aprouver, porém, com responsabilidade. Esse Deus, Pai Altíssimo, como todo pai, toda mãe, todo cuidador, todo educador amoroso, Ele nos dá essa liberdade, mas Ele quer a nossa responsabilidade. Né? Porque o amor coloca limites. E aí está. Como nós estamos usando o nosso livre-arbítrio? É para o nosso bem particular ou é para o bem comum? Fica aí a pergunta. Porque na vinha trabalhamos em conjunto porque um segura a mão do outro. Porque na vinha do Senhor, o nosso ganho é coletivo, não é individual.
Por isso, os trabalhadores da primeira hora, talvez em algum momento nós nos identifiquemos com eles, né? Até que ponto aquilo que a gente faz é desinteressado? Por favor, não é uma crítica, não? É só uma avaliação. Eu estou sendo o irmão que eu quero receber? Eu estou dando a esse irmão, estou tratando como eu gostaria de ser tratado? Ou ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos? No livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos diz que a mensagem do Cristo deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São todos os passos do processo. Nesse nosso despertar espiritual, se o nosso desenvolvimento é intelectual, moral e espiritual, sabemos, né, que na sociedade atual, nosso desenvolvimento intelectual é bastante mais elevado que o moral. Precisamos, então, dar um equilíbrio nisso aí. Temos tanta tecnologia, mas estamos pecando ainda, né, enquanto nosso desenvolvimento moral. E aí vem Emmanuel e nos diz isso, que a palavra do Cristo deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aí nós sentimos a necessidade do equilíbrio entre o intelectual e a razão e o sentimento, né? Quando dizemos que a palavra precisa ser conhecida e meditada, nós estamos falando do uso da razão, do uso do intelecto. Conhecida e meditada, para depois ser sentida e vivida. Aí está. Quando nós vivemos em amor, que é o fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, com esse desprendimento. Jesus esperava alguma coisa de nós? Esperava sim, espero sim, que alcancemos a angelitude. Mas não tem pressa, eles não têm pressa. A pressa, o interesse da pressa é totalmente nosso. Porque quanto antes chegarmos, antes chegaremos à conquista da verdadeira felicidade. Não a felicidade que equivocadamente pensamos aqui no mundo material, mas a verdadeira felicidade. Aquela que faz com que eu olhe para o meu irmão como um ser que tem as mesmas necessidades que eu. De ser perdoado, de ser compreendido, de ser abraçado. Sem lembrar, sem rancor de mágoas passadas. Saber que nós também erramos e que nós também precisamos do perdão. Também queremos ser perdoados. Não, mas o que ele fez para mim, eu não merecia. Tudo bem, merece, talvez neste momento, mas não existe injustiça diante de Deus. Deus nunca se engana e nunca é injusto. Vamos refletir um pouco. Vamos começar a acolher as nossas limitações, os nossos problemas. Se aqui há psicólogos, terapeutas e pessoas que fazem análise, quando ali o analista nos diz: acolhe a tua dor, acolhe a tua limitação e vê que mensagem positiva ela está te enviando. É assim que nós devemos trabalhar com as nossas imperfeições. Não é chegar em casa hoje e dizer: então tá, pode deixar de ser egoísta. A partir de amanhã, o egoísmo está arriscado na minha vida. Não é assim. A natureza não dá saltos.
não damos saltos. Não podemos, é antinatural. Mas nós precisamos sim conhecer quais são as nossas principais dificuldades e trabalhar assim a nosso favor. Fazer com que essa mensagem positiva que ela tem para nos dar seja revertida, sim, em virtudes. A questão 785 do Livro dos Espíritos, nessa questão Kardec nos pergunta: qual o maior obstáculo do progresso? E os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo, sob o ponto de vista moral. Porque o intelectual avança sempre. Isso quer dizer que nós temos só o orgulho e o egoísmo como imperfeições? Não. Quer dizer que estes são os principais e originam todos os outros. Não sei se aqui eu vou falar para mim, tá? Eu não estou em condições de dizer que eu já venci o orgulho e o egoísmo. Se alguém aqui está nessa disposição, parabéns. Eu pretendo chegar lá. Ainda estou na atividade. Mas o orgulho e a inveja se apresentaram lá, né, para os trabalhadores da primeira hora. Por quê? Eu imagino que quando Deus mandou pagar a moeda e primeiro aos que aos trabalhadores da última hora, os da primeira ficaram lá atrás, né? Eu imagino que assim, se esgueirando para ver quanto eles iam ganhar. Não é muito de ser humano isso? Ficar atento ao que está acontecendo com o outro. Ao ver que receberam uma moeda, logo pensaram: poxa, se para isso que chegaram por último, ganhar uma moeda, nós vamos ganhar muito mais. Quantos de nós ainda está lá no trabalhador da primeira hora? Preocupado com o outro, em vez de preocupar com as nossas próprias necessidades de melhoria, a nossa autorreforma, fazendo planos já e reclamando porque o outro ganhou a mesma coisa. Em vez de estar satisfeito pelo trabalho cumprido, afinal, ele pagou, como ele bem disse, aquilo que foi combinado. Novamente eu faço essa pergunta: onde estamos nós como trabalhadores da vida? Em que grupo nós nos adequamos? É uma pergunta retórica, tá bom, gente? Ninguém precisa responder, é simplesmente avaliar. Eu estou respondendo aquilo que eu deveria fazer como filho de Deus, portador dessa centelha divina que todos nós temos? Somos trabalhadores da última hora, sim. Por quê? Porque essa é a única encarnação que nós podemos agir na nossa melhoria. Por quê? Porque o passado já passou, eu não tenho mais poder sobre ele. E o meu futuro, o nosso futuro, dependerá do que nós fizermos agora. Repito, quando trabalhamos no bem, colhemos o bem. Então, agora é a hora desse chamado, de atender esse chamado. Para podermos ter aquele futuro que nós sonhamos. Livre de dor e de sofrimento. Cada um de nós aqui tem uma história de vida diferente, anseios diferentes, desejos diferentes. Mas uma coisa todos nós temos em comum: todos queremos ser felizes. E não depende só de Deus. Ele só poderá fazer a parte dele se nós fizermos a nossa. Estamos fazendo? Estamos trabalhando ou ainda estamos na fila da reclamação? Então, somos trabalhadores da última hora, responsáveis pelo uso
do nosso livre-arbítrio, portanto, vamos usá-lo para o bem. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Essa parte também me chamou muita atenção, né? Como assim? Por que são muitos chamados e poucos escolhidos? Porque Deus faz diferença entre seus filhos? Oh, o Anderson é bonitinho, vai ser chamado. A Adriana é muito séria, não vai ser escolhida. É assim? É um prêmio, um bingo? Não. Só depende de nós, e o convite foi feito a todos. Depende de nós nos oferecermos ao trabalho, ao bom trabalho. No mais, porque somos poucos. Porque nos colocamos de perfil, achamos que agora não é o momento, tropeçamos nos erros do passado. Lógico, é normal, gente. As nossas imperfeições nos acompanham desde séculos, milênios. É um processo que não muda da noite para o dia, mas a gente precisa trabalhar. Parabéns a vocês que estão aqui e que vêm seguindo as palestras, escutar o ensinamento, tomar o passe. Parabéns! Mas também não esqueçam das leituras edificantes. Não esqueçam do estudo da palavra, evolução intelectual, moral, espiritual. O estudo que a casa oferece, que é sempre divulgado aqui, também é muito importante, para que a gente consiga entender mais profundamente e fazer aquela mudança necessária, que não vai mudar só a nossa vida, não. Porque da nossa mudança, da nossa melhoria, ela influencia no nosso entorno. As pessoas não mudam pela palavra, não adianta, né? A gente já sabe. Os conselhos que nos deram só valeram quando foram acompanhados do exemplo. E assim, com os filhos, com os netos, com todo o nosso entorno. Portanto, fica aqui o convite, em março, recomeçamos as nossas aulas. Vai ser um prazer tê-los conosco e a continuidade daqueles que estão aqui e já estudam. É para o bem de cada um de nós e para o bem do coletivo. Porque quando nós mudamos, nós não falamos aí que o mundo está conturbado, está difícil, muita guerra, muita destruição do meio ambiente, muita briga, muita desarmonia. Como é que a gente conserta isso? Como é que a gente soluciona isso? Quando cada um de nós fizer a sua própria reforma. Nós somos muito bons em apontar a falha dos outros e onde eles deveriam melhorar. Fulano é tão orgulhoso. Beltrano é arrogante, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E às vezes a gente chega aqui na casa espírita, escuta uma palestra e pensa, fulaninha devia estar aqui e ouvir isso. Mas se nós estamos aqui, é para que nós ouçamos, né? Então, esses problemas, essas necessidades de mudança que nós apontamos aos outros, usemos para nós mesmos. Porque quando cada um de nós fizer a sua própria reforma, nós consertaremos o mundo. Olha só como é simples. A gente não precisa se preocupar com o outro. Porque nós não temos nem o poder, nem o direito de mudar o outro. Mas nós temos sim o dever de mudarmos. De fazermos amanhã melhor do que fomos hoje. E as oportunidades, gente, elas aparecem todo dia. É tão fácil trabalhar no bem. Quando a gente acorda pela manhã e faz uma oração, já estamos vibrando no bem. Aquela oportunidade de sair à rua, cumprimentar alguém, ouvir aquele colega, aquele amigo que está passando por um problema, dar um abraço. Tudo isso é trabalho no bem.
embora pareça simples, é grandioso. Porque muitas vezes a gente não sabe a dor que o outro está passando e a necessidade que ele tem de se sentir acompanhado. E isso é trabalhar no bem, sim. Porque neste momento nós estamos sendo para aquele irmão, para aquela irmã, um representante de Deus. Que está ali, através de nós, dizendo a esse irmão que você é sozinho. Estou aqui contigo. É só uma fase. Vai passar. Isso muda tanto. E sabe quando é que a gente realmente dá valor para isso? Quando nós recebemos esse abraço, esse olhar carinhoso, essa atenção. Portanto, façamos ao outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. As oportunidades de aprendizado se apresentam em vários momentos. E quando nós temos mais tempo, avancemos um pouco mais. Vamos dar outro passinho. Ir ao lar dos idosos, fazer uma visita. Um trabalho voluntário perto da nossa casa. Uma visita ao doente. 20 minutos, meia hora, daquelas que a gente malgasta nas redes sociais, enchendo as nossas vibrações de energia, deixando elas bem conturbadas com todas as questões do país, do mundo e da nossa própria família, né? As nossas próprias questões. Vamos utilizar bem o nosso tempo. Se você soubesse o quanto isso nos renova, nos energiza e muda a nossa vida. Um trabalho voluntário, uma horinha na semana que seja, comecem assim. Quando nós começamos a trabalhar no bem, como por exemplo o trabalho voluntário, a gente começa pensando em ajudar os outros. Até que a gente se dá conta que os ajudados somos nós. Rapidinho a gente percebe o quanto a nossa vida muda. E aí, sejamos então, vamos dizer sim, né? Para o convite de Deus. E está aí, o Mestre Jesus nos esperando, de braços abertos. Você vem? Vem, que chegou a tua hora de despertar. E aqui, o Pai e eu estamos para te acolher nas tuas necessidades, nas tuas dificuldades. Porque quando a gente distribui o amor vem multiplicado para a gente. E o que eles esperam de nós? Que sejamos realmente o Filho de Deus, herdeiro de todo o bem, de toda a paz e de toda a esperança. E que o mundo, o planeta Terra em evolução, também espera. Veja que o planeta está evoluindo. O planeta está evoluindo e ele vai evoluir apesar da nossa indolência. Portanto, aproveitemos para evoluir com ele, sempre gratos a Deus pela oportunidade. Repito, a vida é eterna. A morte não existe. Então, vivamos da maneira mais intensa e mais próspera possível. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto que eu espero que inspire cada um de nós nessa caminhada diária de ascensão espiritual. Esse texto está no livro Refúgio, de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, e nos diz:
refletindo a lição. Refletindo a lição de Jesus, quanto aos trabalhadores, os últimos, que seriam os primeiros no reino do céu,